Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje a nossa aula vai ser sobre reino protista e algas. A gente vai abordar as características gerais desses grupos, as classificações, os mecanismos de reprodução, doenças que esses organismos podem causar. Então vai ser uma aula show, vai ser uma aula top. E para isso eu preciso de quê? Da sua atenção. Entendeu? Fala que entendeu. Vamos lá, gente. Bora para a aula. Fala pessoal, beleza? Vamos lá então? Hoje nossa aula é sobre o reino protista. Bom, quais são as principais características dos indivíduos que pertencem ao reino protista? Olha só, eles são organismos eucariontes, ou seja, eles têm a carioteca. O que é a carioteca, professor? É aquela membrana que reveste o núcleo, então eles têm o núcleo individualizado. Eles são seres unicelulares, ou seja, são formados apenas por uma célula. O habitat deles é o habitat mais variado que existe. Olha só, eles podem ser encontrados no solo, água, interior de outros organismos, fazendo o que a gente chama de parasitismo. Então, eles também podem ser encontrados de vida livre. Então, eles podem ser encontrados, por exemplo, ali na superfície de uma represa, em água, parada. Enfim, eles são indivíduos também encontrados de forma livre, vida livre. Alguns são parasitas, eles podem ser parasitas tanto de animais como de plantas. A maioria é aeróbio e heterotrófico. Aeróbios são aqueles organismos que dependem, que vivem na presença de oxigênio, e heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir sua própria energia. Então eles dependem de outro organismo para alimentar. Exceto os intestinais, ou seja, exceto os protozoários que vivem nos intestinos, que são organismos que a gente chama de organismos o quê? Anaeróbios. Olha só, outras características. Alguns protozoários possuem somente membrana. Como assim, professor? É porque tem protozoário que, além da membrana, eles têm uma estrutura que é chamada de carapaça. É uma estrutura rígida que serve também para protegê-lo. Então, outros possuem parede celular ou carapaça. Eles se alimentam de bactérias e pequenas partículas. Essas pequenas partículas a gente chama de nutrientes. A digestão deles ocorre por vacúolos. Como assim? A membrana plasmática dele consegue projetar em cima do alimento. Então ele forma uma bolsa interna, que é chamada de vacúolo. Como que acontece a excreção? Eles são, apesar de serem unicelulares, eles têm um poro anal. Então eles têm uma estrutura bem complexa para a eliminação da sua excreção, que é chamada de poro anal. Ou eles fazem a excreção por meio de exocitose, que é um processo que acontece pela membrana plasmática. Olha só, continuando ainda sobre as características, em condições adversas, está vendo essa imagem aqui, ó? Então, isso é um cisto e lá dentro você tem um protozoário. Então, em condições adversas, alguns protozoários são capazes de produzir o que a gente chama de cisto. O que é o cisto? É uma capa protetora. Essa capa protetora, ela possibilita ele sobreviver em condições onde vai faltar nutriente, umidade ou oxigênio. Quando há presença de compostos tóxicos, o cisto também é formado, tá? Então, na presença também de compostos tóxicos. Nos parasitas, o cisto permite ele sobreviver fora do corpo do hospedeiro. Então, o parasita, para ele ser transmitido de um hospedeiro para o outro, ele tem um intervalo. Nesse intervalo, pode ser que demore. Então, ele não morre. O que ele faz? Ele se encapsula em volta de um cisto para se proteger. Bom, olha só, como que é a estrutura de um protozoário? Esse protozoário que vocês estão vendo aqui é um paramécio, né? Então, ele tem um micronúcleo, ele tem um local onde acontece a exocitose, pode ser por meio da membrana plasmática, ou um poro anal, né? Ele possui cílios, vacúolo digestivo, o suco oral, existe um macronúcleo que fica dentro do citoplasma também. Então ele tem dois tipos de núcleos, né? O micronúcleo e o macronúcleo. E o vacúolo contrátil, que auxilia ele também no processo de obtenção de alimento ou então de eliminação de excretas. Bom, vamos classificar então os protozoários, a classificação dos protozoários. A maioria dos protozoários consegue fazer o quê? Locomover. Eles se locomovem por meio de movimentos do citoplasma ou pela ação de estruturas auxiliares. Como assim estruturas auxiliares?
Alguns possuem flagelos, outros possuem cílios, tá? Então eles conseguem se locomover também por cílios e flagelos, que são estruturas auxiliares. De acordo com a presença ou ausência dessas estruturas auxiliares para a locomoção, a gente tem as seguintes classificações. A gente pode classificá-lo como ciliado, flagelado, risópode, foraminíferos e apicomplexos. Quem são os ciliados? São aqueles que possuem cílios. Os flagelados, os que possuem flagelo. E os risópodes são aqueles que têm os pseudópodes. A palavra já diz, ó, pseudo, falso, e podes, pés. Então eles têm falsos pés, ou seja, ele consegue se locomover pela projeção da membrana plasmática. Ele joga a membrana plasmática dele, puxa, então ele vai fazendo esse movimento. É um movimento que a gente costuma dizer movimento ameboide. Bom, a classificação então deles, né? Vamos falar aqui dos ciliados. O nome já diz, né? São os protozoários que possuem o quê? Cílios, eles apresentam cílios. Esses cílios auxiliam na locomoção e na captura de quê? De alimento. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de um protozoário que é chamado de triconinfa. Esse tipo de protozoário aqui, ele vive no intestino de cupins. Bom, nós temos também os flagelados. Quem são os flagelados? São aqueles protozoários que possuem flagelo. Então eles apresentam flagelo. Os flagelos, eles fazem movimentos ondulatórios, e aí esse movimento ondulatório auxilia ele na locomoção tanto para frente como para trás. Então a gente tem, por exemplo, a Giardia lamblia, que é o protozoário que causa a famosa doença conhecida como giardíase. Existe um outro famoso também, que é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, que é também um protozoário flagelado. Bom, aqui nós temos os risópodes. O risópode é um tipo de protozoário que tem a membrana plasmática toda irregular. Por que ela é toda irregular? Porque essa membrana movimenta. Então esse movimento da membrana faz com que esse protozoário se movimente. Esse movimento acontece por meio de pseudópodes, que são projeções da membrana plasmática junto com o citoplasma. Isso auxilia na movimentação e também na captura do alimento. Então aqui a gente tem um exemplo de um protozoário risópode, que é a Amoeba proteus. Nós temos também os foraminíferos. Observa aqui que bonitinho. Esse protozoário ele tem uma carapaça. Essa carapaça ela normalmente é de carbonato de cálcio ou de outro tipo de substância, mas normalmente carbonato de cálcio. Então esse carbonato de cálcio forma essa estrutura rígida, né? E ele possui poros. Esses poros servem também para capturar o quê? O alimento. Então aqui a gente tem um exemplo da espirila, que é um tipo de protozoário que é muito encontrado nas águas de oceanos. Muitas vezes aqueles grãozinhos de areia que a gente vê, talvez pode ser esse protozoário, a carapaça desse protozoário, né? Só a carapaça, porque provavelmente ele já morreu. Nós temos os apicomplexos, são parasitas, né? Todos eles são parasitas. Olha só, no polo apical da célula possui uma estrutura utilizada para facilitar a penetração do hospedeiro. Tá vendo aqui, ó, essa estruturinha amarela? Então, isso aqui no polo apical dele, ele tem essa estrutura que facilita a penetração no hospedeiro. Então aqui a gente tem um exemplo, o Plasmodium. O Plasmodium é um protozoário que causa uma doença muito conhecida também, que é a malária. Bom, a reprodução. Como que funciona a reprodução? A reprodução nos protozoários pode ocorrer de forma sexuada ou de forma assexuada. Olha que gracinha, o plâncton. Então, pode acontecer de forma sexuada ou assexuada. Sexuada é quando tem troca de material genético, assexuada não. Bom, a reprodução que acontece, que a gente chama de conjugação, olha só, a conjugação, observa esses dois protozoários aqui, ó. Eles formaram uma ponte de conjugação. O que é essa ponte de conjugação? É uma conexão que um protozoário faz com o outro pela membrana plasmática. E aí por essa ponte, ele faz o quê? Ele faz a troca de micronúcleos. Então, como ele está fazendo troca de material genético, então é um tipo de reprodução o quê? Sexuada. Após essa troca desses micronúcleos, o macronúcleo desintegra e aí esse micronúcleo fica sendo o núcleo principal, só que com troca de material genético. Então, formou-se indivíduos geneticamente diferentes. Existe também uma outra forma de reprodução que é chamada de cisciparidade. A cisciparidade é simples, é um tipo de divisão binária ou mitose, tá? Então o que acontece? Você tem aqui, ó, um indivíduo, ele inicia o processo de divisão celular
e se transforma em 2. Então, nesse caso aqui, você tem uma reprodução assexuada, né? Também conhecido como divisão binária ou bipartição. Existe o brotamento. O brotamento acontece de que forma? Olha essa imagem aqui, ó. Uma nova célula, tá vendo essa pequena? Uma nova célula origina a partir de uma superfície de outra célula madura, tá? Então, isso é um tipo de brotamento. É um tipo de reprodução assexuada. Bom, quando a gente fala sobre protozoários, uma coisa que vem à cabeça é a questão de doenças. Grande parte das doenças são causadas por protozoários. Olha só a quantidade. Nós temos a amebíase, a doença de Chagas, que é transmitida pela picada do barbeiro. O barbeiro suga o sangue e aí faz cocô. A pessoa coça, no cocô tem o protozoário. O protozoário chama Trypanosoma cruzi. Aí ele causa a doença de Chagas. A giardíase, a leishmaniose, aqui a gente tem um exemplo de uma leishmaniose, que é causada pela picada de um mosquito, que no mosquito tem o protozoário. A malária, que é transmitida pelo Aedes, a toxoplasmose, né? A tricomonise. Então existem vários tipos de doenças que são causadas por protozoários. Agora vamos falar sobre as algas. Pessoal, olha só, as algas, elas são seres fotossintetizantes. O habitat delas é aquático, elas podem ser encontradas em troncos de árvores. O líquen, acho que todo mundo já ouviu falar, é encontrado no tronco de árvore. Nós temos algas encontradas em rochas, nos desertos, em áreas polares, ou seja, em áreas frias e até mesmo em fontes termais. Então, as algas têm um habitat super variado também. Existem as algas que são unicelulares, como essa aqui que a gente está vendo na imagem, né? E existem as algas que são pluricelulares. Elas podem chegar até metros de altura. Não são plantas, não possuem tecido condutor de seiva e nem raiz, nem caule e nem folha. Então, por isso que as algas elas ficam normalmente no grupo dos protozoários, tá? O corpo de uma macroalga recebe o nome de talo. Então essa imagem que a gente está vendo aqui, essa planta, parece uma planta, mas não é, isso é uma alga, isso aqui é chamado de talo. As algas fotossintetizantes formam o fitoplâncton, que é responsável pela grande parte da produção do oxigênio que existe no planeta. Bom, vamos classificar as algas então. Como que elas são classificadas? Olha só, são classificadas de acordo com a cor de seu pigmento ou de acordo com a sua estrutura. Então, olha só, nós temos as algas verdes, que são chamadas de clorófitas. As algas marrons, que são chamadas de feófitas ou algas pardas. As algas vermelhas, que são chamadas de rodófitas. Os dinoflagelados, que têm 2 flagelos para locomoção, e as diatomáceas. Bom, olha só as imagens aqui. Ó. Essa aí é uma alga verde. Aqui nós temos as algas marrons ou feofícias. Aqui nós temos as algas vermelhas ou rodófitas. Olha só essa imagem que interessante. Os dinoflagelados são algas que causam um fenômeno chamado maré vermelha. Parece sangue, mas não é. Isso aqui é um fenômeno causado pelos dinoflagelados. Isso acontece por quê? Pelo excesso de reprodução dessa alga. Então ela reproduz muito e aí essa substância vermelha aí, ela é uma toxina que ela mata peixes. Então é um fenômeno conhecido como maré vermelha. Bom, a diatomácea que produz uma carapaça. Essa carapaça é uma estrutura rígida que é feita de sílica. Bom, gente, então é isso. Hoje o nosso assunto foi sobre protozoários e algas. Se você tiver alguma dúvida, é só procurar a gente aí nas redes sociais que a gente está disponível, tá? Compartilha esse vídeo, segue a gente aí no Instagram, beleza? E é isso aí, um grande abraço do professor Elinho. Tudo de bom, gente?